Queridos irmãos do plano terrestre e do plano espiritual, sejam muito bem-vindos, um bom dia, que Jesus possa estar aqui nos amparando, a espiritualidade nos fortalecendo. Dádivas espirituais. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mateus, capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o propósito mestre divino quem nolo exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João as maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram, mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Graças a Deus. Querido Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre, espiritualidade amiga, nós os agradecemos mais essa oportunidade de nos edificarmos através do conhecimento, que possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos, que possamos ser abençoados na nossa caminhada, que possamos praticar a caridade, a simplicidade, a humildade, a resiliência, a resignação. Só temos gratidão no dia de hoje de estarmos aqui recebendo a oportunidade de nos melhorarmos e que possamos, através desse melhoramento, ser a semente que iremos plantar a cada dia para que floresçam bons frutos e que possamos ser um exemplo na nossa conduta diária para aqueles que passarem na nossa vida, que possamos chegar no plano espiritual melhores do que chegamos aqui. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra hoje é Sabedoria das Ervas, parte 3, palestrante Gisele Barroso. Bom dia, todo mundo. Graças a Deus estamos aqui nesse domingo lindo reunidos e que Nosso Senhor abençoe o nosso verbo, que a gente possa trazer até aqui aquilo que for da vontade de Deus. Bem, eu me programei para fazer a palestra das ervas, mas eu sempre leio o Evangelho pela manhã. Eu tenho muito respeito pelo Evangelho, apesar de todas as outras obras que a humanidade recebe através de todos os espíritos evoluídos, e a gente tem uma quantidade riquíssima, né, de informações e de conhecimento,
mas o meu carinho maior pelo Evangelho, eu acho que isso vem das equipes espirituais que são nossas mentoras, vem do sentido de que todas essas palavras nos foram trazidas através da ótica do governador do planeta, através de Jesus. E por mais respeito que eu tenha por todos os outros mestres e mestras da humanidade, Jesus é o nosso mestre maior, é o nosso grande orientador. Então, eu pauto a minha vida todo dia lendo o Evangelho, eu abro aleatoriamente, eu tenho essa edição do Novo Testamento, quem não conhece, é uma tradução do Haroldo Dutra Dias, e ele fez essa tradução com apoio da FEB, ele foi até Jerusalém, ele trouxe mais de meia tonelada de livros para poder fazer esse estudo, porque ele trouxe essa tradução direto do grego. É uma tradução bem diferente das que a gente tem, bem diferente não, mas muito mais detalhada, muito mais pura. Ele buscou aquela pureza de acordo com a cultura da época. E hoje, quando eu abri de manhã para minha orientação, eu pedi meu cafezinho. Ô, vício! Obrigada, Anitta. Eu pedi orientação para a palestra de hoje e veio Lucas 15, cap, capítulo 15, versículos 11 a 32. Olha o que veio, parábola dos dois filhos. Hoje é dia dos pais. O Haroldo traduziu essa parte como parábola dos dois filhos, porque aqui no Ocidente a gente conhece como parábola do filho pródigo. Mas, na verdade, a tradução real é a parábola dos dois filhos. Eu acho que essa parábola devia se chamar parábola do Pai Celestial, porque eles dão um destaque tão grande aos filhos na interpretação que se esquecem dos pais. Então, antes da gente adentrar o nosso tema de hoje, vamos aqui ler essa parábola em homenagem a todos os pais presentes e aqueles pais também nossos queridos. O meu pai já partiu para o plano espiritual há muitos anos, ele partiu muito cedo, com 56 anos, e a gente sente muita falta. Meu pai era meu melhor amigo, um grande amigo que eu tive, graças a Deus, e eu sei que ele me acompanha de alguma maneira, de onde ele estiver, porque ele tem condições disso, e não tem dia na vida que eu não lembre desse homem, dessa pessoa. E eu acho que todos nós estamos assentados em ombros de gigantes. E eu gosto de pensar também em todos os pais espirituais que a gente tem, na nossa família espiritual, não é? Naqueles pais que já foram nossos pais de sangue ou não, nossos grandes orientadores, em outras vidas, em outras experiências, e continuam nos acompanhando. Então, para mim, a visão da paternidade vai muito além dessa visão biológica, dessa visão de uma estrutura familiar nessa vida. E a gente tem o nosso Pai divino, e eu acredito que essa parte do Evangelho é a parte que Jesus se dedica a falar do que é ser pai, na visão de paternidade divina. Ele tem outras partes que ele mostra Deus como mãe, porque Deus não é homem nem mulher, ele está muito acima de gênero, mas aqui ele coloca Deus como pai. Então vamos à parábola. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. E disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. É muito interessante a gente saber que Jesus, ele coloca essa parábola em resposta aos fariseus, porque os fariseus o questionaram que ele se sentava à mesa com publicanos e prostitutas. Então ele coloca os publicanos e prostitutas como os filhos pródigos que estão fazendo a caminhada para o retorno para a casa do pai, e ele coloca os fariseus como o filho mais velho, que é aquele filho que obedece, aquele filho que cumpre sua função, mas que faz aquilo não por amor, mas de maneira mecânica, por obrigação.
Então, é essa visão que os espíritos têm, que Emmanuel tem dessa parábola. Emmanuel, inclusive, diz que ele vê o filho mais velho como um filho ainda mais injusto do que o mais novo, porque ele está ali, mas ele está por interesse, por obrigação. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade, reunindo todas as coisas. O filho mais novo. Não, perdão. Dai-me a porção que me cabe da nossa propriedade. Ele repartiu o recurso entre eles. Então, ele coloca aqui o quê? O filho mais novo, ele queria a porção que lhe cabia da sua herança para ele partir. Ele queria ganhar o mundo. Isso hoje é muito comum, né? E não é uma humilhação, mas numa sociedade patriarcal do século I, isso era uma ofensa tão grande que podia ser punida com morte. Um filho pedir a sua porção antes do pai desencarnar. Era gravíssimo isso, era uma ofensa muito grande, porque aquela sociedade patriarcal, ela trazia essa concepção de respeito aos pais. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou, gastou a sua propriedade, vivendo dissolutamente, ou seja, saiu gastando tudo. Ele não sabia a dificuldade de ganhar. Quantas vezes a gente vê isso na nossa sociedade? Minha mãe dizia: pai rico, filho nobre, neto pobre. Não é? Isso é muito comum na nossa sociedade, porque quem não luta acaba não dando valor àquilo que tem. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Para um hebreu, o hebreu ele negava todo e qualquer contato com porcos. O porco é tido como um animal muito inferior. Ele não come a carne do porco e nem tem contato nenhum com o porco. Então, era uma grande humilhação apacentar os porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ou seja, ele chegou tanto ao fundo do poço que ele foi apacentar porcos, ansioso por comer a comida dos próprios porcos. Mas, caindo em si, disse: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Caindo em si. Jesus usa muito esse termo no Evangelho, cair em si. Quantas vezes a gente chega numa encruzilhada da vida, como aquele filho, ele tinha a opção de ficar com o pai ou de seguir outro caminho. O que o pai fez? Apesar de contra todas as regras da época, o pai dá liberdade a esse filho. Somos nós temos nosso livre-arbítrio. Então, o pai o dotou com aquele dinheiro. O que é o dinheiro? É a nossa saúde, é a nossa inteligência, é a nossa capacidade de escolha, é a nossa capacidade de entendimento, a nossa capacidade de trabalho. Isso tudo é a nossa herança. É a herança que esse pai nos lega. E a gente, por vezes, a gente desperdiça toda essa herança. A gente gasta a nossa saúde, a gente se desvia em vícios, a gente não aproveita a nossa inteligência, a gente empurra a vida com a barriga. Quando a gente vê o tempo passou, nós perdemos diversas oportunidades, gastamos o nosso tempo, a gente cai em si. Aí a gente quer recuperar todo o tempo perdido. Não é assim? Então, por isso que esse filho mais novo, ele representava os publicanos, as prostitutas, que já haviam caído em si. Eles já haviam tomado consciência de que aquele caminho que eles tinham tomado era o errado. Eles já estavam fazendo o caminho de volta. Porque o pior das nossas escolhas erradas não é a escolha em si, o pior é ter que retornar. Quando a gente cai em si, não tem atalho para a gente voltar para o caminho certo.
A gente tem que fazer penosamente todo aquele caminho de volta, até aquela encruzilhada que a gente fez a escolha errada, para que a gente tome o caminho correto. Então, ainda tem todo esse esforço do retorno, não é? Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola. Estola era uma vestimenta, e veste-o. Dai um anel para a sua mão e sandália para os seus pés. Aqui, estola é a roupa, não é? Aqui tudo é impregnado de todo aquele simbolismo, o simbolismo que tem por trás de cada palavrinha que Jesus trazia. Então você vê, um ato de amor, de arrependimento, encobre uma multidão de pecados. Aquele pai não quis saber com o que aquele filho tinha gasto dinheiro, ele não julgou aquele filho, esse é Deus. Ele só correu em direção ao filho, o abraçou e ainda o vestiu para que ele fosse digno de adentrar a sua casa e lhe deu uma aliança. O que quer dizer isso? A aliança ela tem o sentido de aliança mesmo, de união, de uma aliança entre dois seres que se respeitam, que se unem no amor. E ele lhe deu essa aliança, lhe deu essa estola e sandálias para os pés. A sandália aqui, ela tem um sentido de firmeza, de que você estando com os seus pés firmes no chão, protegidos, sem o perigo de machucá-los, você terá passos mais firmes, poderá percorrer o caminho da vida sem se machucar, é uma proteção. Ele protege o corpo, os pés desse filho e faz com ele uma aliança num ato de perdão supremo. Trazei um novilho cevado, novilho é um boi, né? E cevado é um boi bem gordo, é o melhor novilho. Sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Então, quando a gente volta, quando a gente se arrepende, quando a gente se regenera, Deus comemora, Ele dá festa. Ele dá festa. Ele nos chama a todos para esse deleite. Porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi encontrado, e começaram a deleitar-se. Então, aqui ele coloca que essa festa é muito importante, que Deus comemora, que Deus não é aquele pai frio, calculista, que jogou na cara do filho como um julgamento tudo de errado que ele tinha feito. Ele abraçou, ele comemorou e chamou a todos para comemorar a chegada daquele filho. O seu filho mais velho, lá vem a inveja. Agora começa o filho mais velho, porque a gente dá muita atenção ao mais novo, não é? Mas a gente esquece do mais velho. Aí Jesus falou para os fariseus: o seu filho mais velho, no caso, ele se referia aos fariseus, porém estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Quer dizer, pedia que ele entrasse. Em resposta ao seu pai, ele disse: Eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei o mandamento teu,
e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi encontrado. Aqui ele nos demonstra quantos de nós estamos e andamos equivocados pela vida, achando que nós cumprimos, né? Quantos religiosos, quantas pessoas que têm disciplina em sua religião, no trabalho religioso, andam achando que já estão fazendo tudo certo, que eles já são dignos de todas as graças dos céus, que já estão quites com Deus, mas aquele filho ele servia não por amor, ele servia por obrigação. O filho mais velho, ele era o herdeiro da herança, da maior parte da herança do pai. O primogênito era uma sociedade patriarcal e ele tinha a responsabilidade de unir a família e de, depois da morte do pai, dirigir aquela família. Então, ele assumia aquela responsabilidade no trabalho, ele tinha essa responsabilidade, mas ele não assumia a responsabilidade amorosa de futuramente ser o líder daquele clã, daquela família. Ele fazia aquilo de maneira mecânica e interesseira, porque só interessava a ele a herança que ele ia receber e o domínio que ele teria após essa recepção. Ele não fazia aquilo de coração, na verdade, ele não amava o pai dele, porque se ele amasse e respeitasse o pai, ele não se faria maior do que o pai e respeitaria a vontade daquele pai. Ele não questionaria como que a sociedade hoje, os filhos não têm uma relação que respeite essa hierarquia, e hierarquia, além de uma burocracia, eu não me refiro a ela, mas uma hierarquia natural de respeito, de honra àqueles que nos sustentam, aqueles, metade do meu corpo foi minha mãe que me deu, a outra metade foi o meu pai. Só isso já é um motivo para que eu os respeite. E pai e mãe são pessoas com falhas. Pai e mãe têm falhas, são seres humanos. Por vezes encarna numa família, reencarna um filho que ele, em termos espirituais e de maturidade, ele está muito acima do pai ou da mãe, em termos de evolução espiritual. Mas um ser como esse, quando encarna, ele vai honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Então, aqui, Jesus nos traz a verdadeira definição de paternidade. E eu penso que cada um que teve a oportunidade nessa vida de ser pai, ser e de cuidar de um filho, não importa pelo tempo que isso tenha durado, eu vejo isso como um ministério divino. Porque a gente valoriza muito nossas mãezinhas, né? Até porque a gente suga delas tudo que pode e o que não pode. Sai de dentro delas, mama no peito delas, mas os pais são muito esquecidos, por vezes. E nós temos que respeitar também aqueles que nos deram a vida. E a função de pai não é só como esse filho via de um provedor. Porque aquele filho que viu o pai como provedor e tirou a sua herança e seguiu, ele viu que ele necessitava muito mais do que de dinheiro. Ele viu que ele necessitava muito mais do que bens materiais. Ele necessitava do abraço e do acolhimento daquele ser que deu a ele a vida, junto com a mãe dele. Eu acho que essa lição de Jesus no Evangelho nos traz a lição do que é ser pai e do que é ser filho. Porque um não existe sem o outro, não é? Então fica aqui a nossa homenagem, o nosso carinho a todos os pais, aqueles nossos pais biológicos dessa encarnação e aqueles que foram nossos pais em outras vidas e que nos acompanham, não é?
eu tenho uma gratidão muito grande, porque um dos nossos orientadores, mentores aqui da nossa casa, ele usa o pseudônimo de José Vicente. Ele foi meu pai em uma das minhas vidas, e meu pai biológico, e ele me acompanha até hoje, porque eu dei muita decepção para ele na época, e ele nunca esqueceu de mim, ele nunca me abandonou, ele me acompanha e cuida de mim todos os dias da minha vida, não é? E uma vez minha mãe disse assim para ele: "Eu amo muito o senhor". Aí ele disse assim: "Eu te amo mais". Aí ela falou: "Não, eu te amo mais". Aí ele falou: "Não, eu te amo mais porque você deu a vida à minha filha". Então, aquele que foi pai ou aquela que foi mãe de um indivíduo nunca deixa de ser pai ou mãe. Tia Maria diz que a paternidade e a maternidade supera todos os outros amores que a gente já sentiu por aquele ser. Por vezes, uma mãe gera um filho que foi, às vezes, um marido, um amante, né? Alguém que ela desenvolveu outro tipo de afeto. Mas o amor de pai e o amor de mãe, ele supera todos os outros amores que existem. Ele é capaz de superar todas as formas de amor. Então ela diz que você pode ter sido inimigo, amigo, amante, esposa, tudo daquele ser, durante várias vidas. O dia que você é pai ou você é mãe, eternamente você só vai se lembrar, não vai esquecer as outras experiências, mas você vai passar a partir dali a ser pai ou mãe daquele indivíduo, porque é um tipo de amor que ele suplanta todos os outros amores que a gente sentiu por aquele ser. Então, nossa homenagem aos pais, que começou cedo com o café da manhã, e que vai continuar, e que essa energia de hoje, de respeito, de carinho, não seja uma energia restrita a bens materiais, a presentes, mas que essa energia vá além. E quando a gente está reunido, congregando e pensando naqueles seres que nos antecederam ao túmulo, que já partiram, e a gente consegue relembrá-los, eles se fazem presente aqui. Então, que a gente possa sentir na hora do passe a energia dos nossos pais, tanto os espirituais quanto dessa vida. E que, se a gente tiver algo a perdoar, que a gente sempre tem, porque pai não é perfeito, que a gente use esse momento para esse perdão, para a libertação desse espírito. Tanto desses espíritos erram conosco, não é? São rígidos, não são bons o suficiente, mas eles são humanos. Enquanto a gente não perdoar, eles não vivem bem no mundo, nem no plano espiritual, nem aqui encarnado. E agora vamos emendar nas ervas, ainda temos um tempinho. Ai, hoje eu estou falante, né? Acordei animada. Hoje nós vamos falar vamos adentrar, nós já falamos sobre as benzedeiras, as rezadeiras, a gente falou do uso das ervas para de várias formas. E hoje nós vamos começar a falar sobre erva por erva, né? O seu uso medicinal, o seu uso energético, aquelas ervas, qual erva que a gente pode usar para defumador, qual que a gente pode usar para banho de descarrego, qual que a benzedeira usa para poder benzer, qual que não pode ser usada. Então, eu comecei da letra A, né? Porque eu gosto de ir por ordem alfabética. Então, vamos lá. A gente vai abordar aqui, eu tento enxergar sem óculos, mas não dá. Coisa triste, a idade é bom e é ruim, né? Porque não dá, não dá. Vamos lá. Abordaremos o tema dividindo em diversas formas de uso, né? Como eu já dei os exemplos, defumação, banho de descarrego, chá, extrato, óleos, garrafadas, a forma também das benzedeiras. E hoje a gente vai começar com o nosso querido alecrim. Eu amo alecrim. Eu gosto muito dele, ele gosta de mim.
Deixa eu só limpar meus óculos. Eles ficaram embaçados que eu chorei lembrando dos meus paizinhos. Então, o alecrim, ele é uma erva muito popular aqui no Brasil, né? Todos nós conhecemos o alecrim. E ele tem tantas propriedades, ele tem tantas utilidades, e que a gente vem aqui abordar, claro que hoje em dia tem muito vídeo na internet que aborda, mas a nossa abordagem aqui ela será um pouco mais ampla, porque ela unirá tanto a parte física quanto a espiritual daquela planta. O alecrim é uma erva, como a gente já estudou nos vídeos anteriores, ele é uma erva morna. Então, ele é uma erva que ele é um estabilizador e um energizador, não é? Ele, antes de tudo, tem uma lenda que eu amo, a lenda do alecrim. Né? Quando Maria fugiu para o Egito com Jesus, todas as flores do caminho, elas foram comemorando a passagem de Maria com Jesus. Aí o lilás, ele colocou as flores, ergueu seus galhos orgulhosos, o lírio abriu seu cálice, o lírio é a flor de Maria, uma das flores que representam Nossa Senhora, e o alecrim, tadinho, sem pétalas, sem beleza, ele ficou tão triste, ele pensou assim: como que eu vou alegrar o menino Jesus? Porque ele é um arbusto e ele dá muito em locais pedregosos, ele dá muito nesses locais, ele é sequinho, né? E aí, cansada, Maria parou lá na beira de um rio, tirou as roupinhas de Jesus, lavou, e ela não podia botar lá no pé de lilás, porque ia quebrar, nem do de lírio. Aí ela pegou, botou as roupinhas de Jesus no pé de alecrim. O alecrim, ele perfumou a roupinha do mestre, que ele falou: eu não posso dar a beleza da flor, mas eu tenho condições de dar o perfume. E aí, quando Maria pegou aquela roupinha, ela sentiu aquele cheiro, e aí ela disse: doce alecrim, por você ter perfumado a roupinha do meu filho, a partir de hoje eu te darei florzinhas azuis, para que você também enfeite o mundo. E o alecrim ficou todo feliz. Por isso, por essa lenda, para o povo de Aruanda, o alecrim também é uma das plantas que é usada para banhos de descarrego das falanges marianas, ou seja, todas aquelas falanges que têm como mentora Nossa Senhora, porque é uma das plantas que representam Nossa Senhora. Na antiguidade, o alecrim era muito usado, por exemplo, quando um rapaz, lá na sociedade romana, ia pedir a mão de uma moça em casamento, o alecrim, ele levava um galho de alecrim, e aquilo estabelecia entre eles a energia do compromisso. Então, o alecrim, ele tem essa concepção de compromisso, de fidelidade, essa energia também. O povo de Aruanda também ele determinou que o alecrim seria um dos símbolos do amor e perdão, junto com a camélia. A camélia veio como símbolo da libertação, né? Que ela era um dos símbolos dos abolicionistas na época dos movimentos abolicionistas no Brasil. Os abolicionistas, eles se reconheciam por uma camélia na lapela. Então, nosso símbolo são 2 galhos de alecrim, ou seja, eles representam compromisso, a fidelidade com Jesus. O compromisso e a fidelidade, a pureza do compromisso dessas falanges dadivosas em seu trabalho com o plano espiritual, em seu trabalho na bandeira, como eles falam, de Oxalá, que é Jesus Cristo. Então, 2 galinhos assim, com a nossa camélia, que vem como símbolo de libertação, não só da escravidão, mas a nossa libertação, a gente se desamarrar das nossas correntes, de tudo aquilo que nos amarra e que nos impede de caminhar como seres livres, libertos e donos das nossas escolhas. Então, esse também é o símbolo do amor e perdão. É lindo, né? O Rafael Dalboni que o recebeu, a gente pediu a ele
que fizesse como fala, slogan, é assim, né? Uma logo do Amor e Perdão. Aí ele falou, mas eu não sei o que eu vou fazer. Aí tia Maria disse assim, meu filho, senta, bota um copinho d'água, se concentra que eu vou te passar. E ela passou para ele sentiu direitinho, ele foi desenhando e no final estava lá o nosso símbolo, muito bonito. Então, a gente tem um carinho muito grande com o alecrim também, por ser o nosso símbolo, e a cor, né, aquele verdinho dele, a cor aqui do Amor e Perdão. E a história, eu já falei, dizem que ele veio do Mediterrâneo, os romanos gostavam muito, depois foi para a Inglaterra e dali saiu pelo mundo. O nome dele é Rosmarinus officialis, não é? E a palavra deixa eu sair dessa aqui. Ele tem mais de 7.000 espécies, a família dele, né? Outros nomes comuns para a erva incluem planta polar, erva bússola ou planta de bússola. O nome é alecrim porque ele parece aquela folhinha dele com uma bússola. O nome alecrim deriva da palavra latina ros, que significa orvalho, e marinos, que significa mar. Orvalho do mar, olha que lindo, bonito, né? A gente está aqui na serra e tem o orvalho do mar para a gente poder cheirar, né? Ele tem um uso culinário, né? Desde da antiguidade, que ele é muito usado para o uso culinário. E agora vamos. O culinário também, se a gente tem o hábito de usar muito o alecrim na comida, a gente também absorve. Ele entra ali como um integrante de. Ele vai o quê? Ele vai complementar a nossa alimentação, porque tudo isso aqui a gente também pode absorver não só através dos chás, mas como tempero. Ele combina, né? Ele combina com frango. Eu adoro botar alecrim no frango. Eu gosto de alecrim com tudo. Eu nem sei da receita, não, porque tem uns que o povo diz que não fica bom, mas eu gosto. Eu boto alecrim, adoro botar alecrim na comida. Eu acho que ele dá vida, né? E ele também era usado na antiguidade. Eu já estou misturando, tem que falar isso na defumação. Mas a defumação com alecrim surgiu, vou me antecipar. Por quê? Porque na antiguidade tinha muitas pestes, né? Tinha peste negra, varíola, muitas doenças assim, não existiam vacinas. E quando alguém desencarnava num cômodo, num local, num quarto da casa, eles usavam o alecrim queimado para higienizar aquele local, porque ele mata, ele tem essa ação de matar antifúngica e antibacteriana. É muito, muito usado. Por exemplo, a sua casa está todo mundo pegando muita gripe, né? Um pega gripe, outro pega gripe, outro pega gripe. Então, pegar todos os garfos, facas, todos aqueles utensílios que são usados por todos, né? Que é de uso comum, fazer uma água de alecrim, colocar tudo dentro, limpar a pia com alecrim, limpar o chão, porque às vezes os vírus eles têm um tempo de vida na superfície. Então, limpar todas as superfícies com alecrim, ele tem essa condição de higienizador. É muito, além dele limpar, fazer uma limpeza espiritual, ele também tem essa função. Então, a função, eu não sei dizer qual é a mais importante, mas a parte anti-inflamatória dele, que ele tem, um ácido que se chama ácido rosmanírico e ácido carnósico. Esses dois ácidos, principalmente carnósico, ele é um antioxidante muito, muito, muito sério e muito forte. Ele trata inflamações do reumatismo, né? Algo muito comum aqui na nossa região, por causa do frio. Então, ele trata inflamações do reumatismo, ele trata a cefaleia tensional. O que é a cefaleia tensional? É aquela dor de cabeça que a gente desenvolve por tensão nervosa. A gente acorda de manhã boazinha, aí trabalha, aí se aborrece, a gente vai fazendo o quê? A gente vai tendo tensão da dor aqui no pescoço, essa tensão daqui, ela vai refletir na cabeça.
Então, ele trata essa cefaleia tensional. Ele também é muito usado para sinusite. Você fazer uma infusão, vou falar aqui adiante, você faz a infusão e cheira, né? Você vai cheirando aquele alecrim, bota água fervendo, joga e vai deixando em infusão como uma nebulização. Alguns fazem como um funil em volta, assim, de papel, para que aquela infusão vá direto para o nariz. Ele limpa e ele é um anti-inflamatório de toda essa região, aqui das maçãs do rosto. Então, ele é muito usado também assim. A gente já falou da ação antioxidante. O antioxidante, ele combate os radicais livres. Então, o que ele fala? A gente está aqui na vida, lutando todo dia para ficar vivo. E as nossas células, elas absorvem esses radicais livres que vêm no ar, eles estão na nossa atmosfera. Então, causa o envelhecimento. Chá de alecrim todos os dias faz com que a gente fique mais novinho. Olha que coisa boa, é bom para a pele. É bom para a pele. Meninas, vamos lembrar de tomar nosso chazinho. Ele também age não só no envelhecimento da pele, mas das artérias. Ele previne esse envelhecimento, ele previne esse estresse oxidativo, porque a gente vai envelhecendo e todas principalmente o ácido carnósico que ele tem, ele desestressa, ele é um antioxidante. Ele previne e trata diabetes tipo 2. É importantíssimo isso. Quem tem casos de diabetes tipo 2 na família e que não apresenta diabetes, pode usar o chá de alecrim para uso preventivo, como prevenção. E quem já tem a diabetes tipo 2 pode usar para aliviar. Por quê? Porque ele diminui a resistência insulínica, ou seja, o que é isso? Ele tira o açúcar do sangue e ele transporta para as células para gerar energia. Ele tem essa função. Ele é um antimicrobiano, a gente já falou dessa parte que ele limpa, combate as bactérias patógenas do nosso intestino. Porque a nossa flora bacteriana hoje já está provado pela ciência que o Alzheimer, por exemplo, ele tem uma das causas dele no intestino, né? Porque a parte intestinal, a flora bacteriana, em desarmonia. Isso é seríssimo. Por quê? Porque essas bactérias ruins, que são essas bactérias patógenas, elas entram no sangue e elas rompem a barreira que a gente tem natural de defesa do cérebro. Porque o órgão mais defendido do nosso corpo é o cérebro. O nosso organismo é muito inteligente, né? Ele sabe que é o cérebro que comanda tudo. Então, ele tem uma barreira, e essa barreira é dificílima de ser rompida. Mas a gente, às vezes, com gastroenterite, problemas intestinais de uma vida, essas bactérias elas podem romper essa barreira. E elas podem causar vários tipos de demência. E o alecrim, ele ao longo do tempo, ele vai trabalhar. Não é a gente tomar uma xícara não, tá, gente? Uma vez no mês, não. É o uso correto e contínuo, que eu vou falar mais à frente. Ele até para a gente limpar alimentos também, a ação microbiana dos alimentos é o quê? Os nossos alimentos que têm micróbios, então a gente faz a água de alecrim também, para a gente colocar os alimentos, como se coloca no cloro, o alecrim é até mais natural, a gente pode deixar todos os alimentos em infusão na água do alecrim, que além de absorver as propriedades da erva, ele vai higienizar os alimentos. Ele é uma das ervas que trata melhor a parte de digestão, que age melhor no trato digestivo. Ele é antigases, ele combate a gastroenterite, ajuda o fígado, ele ajuda na digestão e no metabolismo da proteína animal. Final de semana, vamos para o churrasco.
povo chega em casa, né, estufado. Por quê? Porque a proteína animal, ela depende de mais horas para absorção. E por muitas vezes a carne, ela vai para o nosso intestino inteira. Ela não é, primeiro que a gente tem o péssimo hábito de não mastigar direito, né? A nossa mastigação é péssima, a gente não tem paciência. E segundo, que o tempo que fica ali no estômago, ele não dá tempo de derreter, né? De metabolizar a carne, porque a carne ela tem as fibras muito longas, e aí ela vai para o intestino, então ela vai trazer gases, ela vai trazer aquela dor de barriga, cólica intestinal. Então, se depois de um churrasco a gente toma um chá de alecrim, ele vai ajudar nessa digestão e a gente não vai ter essas reações, né? E também ele ajuda, hoje em dia, muita gente está com problema com lactose, não é? Muita gente, até porque esse leite que a gente toma, e aqui, ó, Anitta, como diz a Maria, que linda, olha, ela com florzinha. Foi Mãe Maria que mandou para nós. A florzinha é muito lindo ele. Eu amo você, Alecrim. Aí a gente. Eu até esqueci o que eu estava falando. Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui. O leite. José Vicente diz que esse leite que a gente consome hoje, porque hoje a culpa de tudo é do leite. Mas ele fala, tadinho do leite, a culpa não é dele, porque o que a gente consome não é leite. Tem tanta química ali dentro que aquele líquido que a gente compra na caixinha já deixou de ser leite há muito tempo. Então, é por isso que o nosso organismo também reage tanto. Mas, por exemplo, um queijo, a proteína do leite, ele faz muita falta, inclusive para quem é vegetariano. São fontes de vitamina B12, que a maioria da humanidade hoje está com a B12 baixa. A gente tem demências causadas por falta de B12, não é? E o alecrim, ele pode ajudar nisso, a gente tomar a xícara de manhã e depois consumir o queijo, consumir os produtos lácteos, porque ainda tem muito queijo que é feito de maneira correta, que tem bastante cálcio, né? E a gente poder consumir sem uma reação tão grande do nosso organismo, né? É uma forma daquilo fazer menos mal, trazer menos gases. Também a metabolização dos ovos, também. Aí eu botei até continuação, gente, porque o negócio não acaba nunca, do alecrim. Ele controla a pressão arterial. Ele abaixa a pressão para os hipertensos, né? E ele regula, é muito bom. Eu estou até tomando chá, porque eu tenho picos de pressão, só que a minha pressão ela é descontrolada. Da mesma hora que ela está a 18, ela vai para 9. Daí a pouco ela está a 15, vai para 6. Ela fica assim, igual uma montanha russa. O alecrim, ele controla, só que tem uma grande diferença entre o chá de alecrim e o extrato, porque vocês pensem que para fazer 1 litro de extrato, você gasta 50 quilos da erva. Então, você pensa na concentração que tem no extrato. Então, o que o extrato faz? Ele tem uma função diferente do chá. O chá ele vai acalmar o batimento cardíaco, ele vai controlar a pressão. O extrato ele é para quem tem problema de batimento baixo. Ele vai aumentar o batimento e aumentar a pressão. Então, a pessoa tem preguiça de fazer o chá, vai lá e compra o extrato. Não é assim? E aí ele toma o extrato, ele tem um efeito contrário do que a pessoa espera. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o extrato é para uma coisa e o chá é para outra. Posso acabar de falar do alecrim antes de acabar, que já está dando a nossa hora? Ele é um ansiolítico. Ele melhora o sono, né? Ele é um ansiolítico, ele melhora o sono e ele é um antidepressivo, porque ele vai agir no hipocampo cerebral, melhorando o quadro depressivo muito. Por isso também que ele é uma erva que serve para que ele não nos descarrega, ele nos energiza e equilibra as energias. Só que ele não pode ser tomado depois das 5 da tarde.
Aí vocês falam, mas se ele não ajuda no sono, é o nível sérico, o acúmulo desses fenólicos e dessas substâncias, desses ácidos que ele tem, é esse acúmulo que vai regular o sono. Porque ele, à noite, como ele também é um antidepressivo, antidepressivo, a maioria não é ansiolítico, mas não é tomado de manhã. Alguns são até tomados à noite, mas a grande parte, o alecrim, se for feito um antidepressivo dele, ele tem que ser tomado de manhã. Ele tem cápsulas até de 100 gramas, o indicado é tomar 2 vezes o dia, manhã e tarde, não manhã e noite, tá? 2 vezes, então é essa a indicação, não tomar à noite, porque aí ele vai tirar o sono. Ele vai tirar o sono, a pessoa vai ficar agitada, animada, vai fazer faxina, igual a mim, eu faço faxina de noite. Eu perco o sono, eu vou limpar a casa, é uma maravilha, lavo roupa, é... não dá tempo de fazer de dia, a gente faz de noite. Ele tem uma ação capilar, ele alimenta o fluxo piloso, porque ele é um adstringente, ele vai abrir. Então, quando, principalmente aos homens de meia idade que estão ficando carequinha, é. E as mulheres caem muito cabelo, principalmente na menopausa, porque aumenta o nível de testosterona no corpo da mulher, né? Então, o que que acontece? Quando o homem está assim, na casa dos 40, na meia-idade, o que que começa a acontecer? Nasce pelo corpo, cai o pelo da cabeça, não é assim? É porque o nível de testosterona aumenta muito. Então, ele é um anti-hormônio masculino nesse sentido, que quando você passa ele na cabeça, ele vai penetrar e ele vai controlar o efeito da testosterona, tanto no homem quanto na mulher, no fluxo capilar. Além de ser também um antifúngico e ter todas essas propriedades que são antibacterianas, porque às vezes nosso cabelo está caindo, é fungo, ainda mais no inverno, né? Esses dias eu falei que no inverno, às vezes, a gente fica com cheiro de mofo, você já viu? Se ficar sem lavar cabelo muitos dias, dá cheiro de mofo. Dá cheiro de mofo, sim. Dá sim, é. A minha vozinha, tadinha, ela tinha cheiro de mofo, que ela dava golpe do banho. Essa gente europeia, ela dava golpe do banho, essa gente europeia. Não estou falando de todos, mas que lá faz frio. Então, você não tem necessidade mesmo de tomar banho todo dia. Então, não é costume, né? Então, os pais da minha avó, eles vieram de lá, da Itália. Aí, ela já foi acostumada assim. Os filhos não tinham aquele hábito de tomar banho para depois que ficou velha. Eu falava assim, minha Nossa Senhora, eu ficava na casa da vovó, aí eu percebi, eu acho que tem 5 dias que a vovó não vai lá debaixo de chuveiro. Aí eu falava, vovó, não quero tomar banho hoje não, estou com preguiça, toda suja de brincar no mato. Que a gente lá era roça, a gente brincava no mato, ela faz o que seu coração mandar. Ela era uma avó de contos de fada, eu não preciso, a gente também não precisava, era uma maravilha. Mas aí é bom passar o chá na cabeça. Lava o cabelo, faz a higiene, e aí já deixa o chazinho pronto e depois passa o chá. E passa assim, ó, fazendo assim, sabe? Circular. E se, por exemplo, se você lavou a cabeça ontem, hoje pode passar o chá de novo, não tem problema. Mas esse chá, ele não pode ficar mais de 8 horas, porque ele oxida. Então, ele tem que. O ideal é a gente consumir o chá do alecrim em pelo menos 2 horas. Porque a partir de 2 horas ele vai perdendo parte desses efeitos aqui, tá bom? Ele é antitumoral, olha que coisa. Ele pode ser usado na prevenção por causa desses fenólicos, que são antioxidantes, que eles agem na prevenção do câncer de próstata e de mama. Então, ele pode ser usado na prevenção. Isso tudo, gente, é estudo científico. Eu peguei todos os estudos e peguei tudo aquilo que tia Maria também ensina, botei num papel, sentei com o Sazé, José Vicente, que tia Maria chamava de Sazé, eles são íntimos. Aí eu sentei com ele e perguntei o que que procede, o que que não procede, o que que está correto, para a gente trazer aquilo que tiver correto, né?
Ele é um antiespasmódico, ou seja, ele age na dor, na cólica, mulher que menstrua, né? Na cólica pré-menstrual e na menstrual, cólica também intestinal, mas ele, daqui a pouco vou falar das contraindicações, e no combate de pragas. Por exemplo, a gente está com um bichinho, um cachorro, um gatinho, ele está com pulga, ou às vezes ele está velhinho, você não quer dar remédio, né? Ele já está fraquinho, dá banho de alecrim. As pulgas saem correndo. Tem pulga em casa, passa água de alecrim na casa toda. Lava as roupas com o alecrim. Pulga, percevejo, e as baratas também não gostam dele, não. Aí a gente pode usar, né, colocar, por exemplo, na casa da gente, casa que tem bicho, que às vezes a pulga vai para o chão, né? Isso é comum. Ou locais que vocês moram perto de locais que tem ratos, né? Ele também, você passa até nas janelas para fazer como uma proteção, porque quando o cheiro já sumiu para a gente, o bicho ainda sente. E o uso, né? Eu já falei da defumação, ele é muito bom, a gente seca ele, e na defumação você usa tudo, usa o galho, pode usar tudo na defumação, tá? Mas ele tem que estar seco para poder um pouquinho mais seco, porque senão ele não pega o fogo. Aí faz um carvãozinho, quando o carvão estiver em brasa, vai jogando, vai queimando e defuma. Pode pegar assim, fazer uma vassoura também, amarrar ele assim, ou amarrar até num pedaço de madeira, num cabo de vassoura velho, e passar no teto, passar nos cantos de cima, varrer mesmo a casa com a erva, assim. Fica com um cheiro muito bom na casa e, além disso, ele tira o que? Os miasmas, que são as sujeiras espirituais que os nossos olhos não veem. Então, eu faço isso na minha casa, eu passo na parede, eu também faço uma aguinha dele, espirro no meu comércio, para tirar as energias. Também levo, às vezes eu faço água no dia de faxina, levo. Depois que eu limpo, eu passo pano em tudo com água de alecrim, porque vai muita gente. Aí cada um tem uma energia e o ambiente ele absorve as energias. André Luiz explica isso na obra dele. Chá é o máximo de 2 colheres de sobremesa em 200 ml. 200 ml é uma xícara, né? Uma caneca dessas. E 2 colheres a gente vai fazer como? A gente vai tirar ele assim, né? E vai botar aquele montinho. Ou aquela medidinha que tia Maria dá, que a gente fecha a nossa mãozinha assim, né? E cada um tem uma medida para a erva na sua vida. Aí você vai botar ali dentro da sua mão e vai dividir em 2 vezes no dia. Tá? Porque essa medida é a nossa medida diária. E não é até os dedos, não, gente. É o que ficar dentro da palma da mão, tá? Pelo amor de Deus. Se botar com os dedos, a gente vai ter overdose. Não pode. E são 2 xícaras no máximo por dia, tá? E aí vocês pegam, fervem a água, botam o alecrim na xícara. Pode ser seco. Quando compra seco, cuidado, nunca compre um alecrim seco daqueles locais que a erva fica aberta dentro de sacos. Porque quando ele fica seco em contato com o ar muito tempo, ele absorve fungos. Então, quem vai comprar, não vai plantar, que eu prefiro a erva fresca. E a alecrim é uma erva muito resistente, não é difícil de cultivar, né? Quando for comprar, compra ela bem embaladinha, tá? Não compra ela quando for seca, porque ele fica ali, ele vai absorvendo, ele tem essa capacidade de absorver o que está no ar, inclusive energeticamente. Aí depois a gente vai jogar aquilo tudo para dentro da gente. Tem essa parte também. Eu já disse para não usar após as 17 horas. É usado como tempero, nós já falamos que eu amo. Banho de descarrego, a gente vai pegar 3 galhos nesse, por exemplo, tá esse galho aqui. 3 galhos, aí o galho a gente mede assim, lembra? Que eu falei
que Tia Maria ensina isso. Então, o galho a gente vai medir, ó, de um dedo ao outro, tá vendo? Aí você quebra. Esse aqui, por exemplo, vai dar praticamente 2 galhos. Você quebra ele e bota mais um pedacinho. 3 galhos, 2 litros d'água. Ferve a água primeiro. Quando a água estiver fervendo, joga o alecrim e abafa. É sempre assim, qualquer erva. Não deixa a erva fervendo. Então, é assim que é feito o banho de descarrego. Geralmente a gente usa do pescoço para baixo, mas como ele é uma erva de energização, ele também pode ser usado na cabeça, porque ele é uma erva para energizar, né? Aquilo que a gente estudou das outras vezes, tem erva que vai limpar, tem erva que vai energizar. Ele é muito usado no hemisfério norte, principalmente na Europa, para colocar dentro do azeite. Eles pegam azeite, colocam os galhos de alecrim, deixam em torno do mínimo de 2, 3 meses e depois usa aquele azeite que ele também pega as propriedades e ele, tadinho, e ele é muito bom para passar esse azeite, para passar nas articulações. Quem tem dor, esse azeite não é usado só no alimento. A gente usa nas articulações, quem tem dores articulares. Ele é usado para dores articulares também no álcool. Nós aconselhamos, os espíritos nos ensinam a usar sempre o álcool de cereais. Não usar o álcool normal, usar o álcool de cereal. Aquilo que a gente vai colocar na pele, coloca no álcool de cereais. E deixa em torno de 3 meses, bota o alecrim e faz a massagem aonde dói. Né? Vai fazendo, porque ele alivia. Aí aquela parte anti-inflamatória, todas essas funções dele, elas se potencializam, né? O óleo essencial, que às vezes é usado muito também para limpeza de ambientes, mas ele tem que ser diluído e tem que cada óleo ele tem uma forma de concentração. E a concentração de uma das substâncias da erva. Porque tem óleo que concentra substância X, a outra vai concentrar substância ímpar. Y. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito cuidado com óleos essenciais. As pessoas hoje em dia usam inadvertidamente, mas eu confio muito no poder das ervas e tenho muito respeito por elas. Inalação, que eu já falei, bocejo, quando você está com dente inflamado, dor, bocejo. Então eu escrevi errado. Bocejo é quando a gente fala assim. É verdade. Deve ter sido o corretor. Bochecho, quando a gente está com afta, garganta inflamada, dente inflamado, tudo isso ele vai agir diretamente. Ele tem um efeito como o da malvona. O efeito dele é bem forte. E o álcool pode ser usado para bochechar. Você tem o álcool do alecrim, você pega 2 colheres daquele álcool, coloca em água morna, mexe e faz o bochecho. Ele tem essa função. Você pode já deixar o álcool. Está com uma infecção de garganta? Já faz o alecrim. Porque aí, às vezes, você não tem em casa, mas tem o álcool. Por isso que é bom ter em casa. E contraindicada para grávidas. As grávidas não podem usar e nem mulheres que estão amamentando. E não Tia Maria me passou que não deve ser usado para ingerir em crianças com menos de 12 anos de idade. Tá? Ela diz que como ele mexe nessa parte de hormônios, porque ela mexe nesse hipocampo das crianças, então ela não deve ser usada em crianças com menos de 12 anos, porque pode ter alguma reação adversa, tá? Só crianças de 13 anos em diante. A criança a gente pode usar para dar um banho de descarrego, pode usar para dar um banhozinho. E ele é usado em banho, não coloquei aqui, em banho de assento para hemorroidas. Pessoa que tem problema com hemorroidas,
faz um banho com alecrim, aí coloca assim alguns galhos, uns 3 ou 4 galhos assim grandes. Aí coloca numa bacia, joga a água fervendo, não senta na água fervendo, pelo amor de Deus. É, porque a minha tia foi fazer um banho de arruda para as pernas, para erisipela. Minha tia pega, faz o banho e pegou o banho quente, super quente, jogou na perna. Queimou a perna dela toda. Foi aí tinha erisipela com a queimadura. Vocês imaginem, ela achava que quanto mais quente, melhor. Ela botou que isso é muito sério. Então a gente vai sentar numa temperatura, cada um suporta uma temperatura corporal. Então, o banho de assento com alecrim, ele desinflama a hemorroida. Tem que ser feito quando você está em crise 7 dias. Durante 7 dias seguidos, tá? Aquele banho de assento que ele vai higienizar, vai matar as bactérias, vai fazer uma limpeza geral ali, é muito bom. Isso que ele faz. Então eu acho que eu terminei, né. Me desculpa de ter ido um pouquinho longa, mas a gente precisava falar dos papaizinhos. Agora nós vamos aos passos, como é que vai ser? Vai ser individual, né, Lili? Aí a gente vai dar os passos agora e depois a gente faz a oração final. Acho que sim. O galho pega, tá? Quem quiser plantar, pode enfiar na terra e outra forma também é deixar na água que ele vai, sair uma raizinha, aí quem quiser esperar sair a raizinha para depois, aí fica eles estão abençoados, né. Eles são sempre abençoados. A hora da colheita, não falei, lembra que eu falei que tem planta que a gente colhe à noite, tem planta que colhe de manhã, não botei aqui, que eu tenho que ir lembrando e botando, aí aqui eu já tenho outras coisas para botar. Olha, a hora da colheita do alecrim é de dia, tá, ele é uma planta solar, então ele deve ser colhido durante o dia, né, e ele serve também para garrafadas. Mas garrafada a gente vai falar mais adiante, é um assunto controverso e bem detalhista, então a gente fala depois. Mas sempre colher de dia, quando a gente colhe de dia, o efeito é diferente, tá. É, é Vai ser distribuído um númerozinho para os pais, que a gente vai sortear um livro, tá bom? isso, vai ter sorteio de livro. Hoje os pais estão que estão. Ganharam café da manhã, vão ganhar livro, coisa boa. Salve todos os pais, né. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nosso Pai, Jesus, querido amigo, estamos aqui, Senhor, em mais esse dia de divino trabalho, reunidos em seu nome, terminando essa manhã com tanta alegria e união. Sabemos, Jesus, que o Senhor veio nos ensinar a respeito do Pai maior, aquele que nos cuida, que nos gera, que nos dá vida e que nutre a nossa vida. Mas temos também, Senhor Jesus, o Senhor como nosso Pai, nosso querido irmão, que é aquele irmão mais velho, que nos cuida como um pai carinhoso, até nós tão distantes do nosso Pai maior e termos a nossa conexão direta com Ele. Agradecemos a orientação, o cuidado, o carinho dos seus mensageiros e das falanges que trabalham organizadas na prática do bem. Que esse primeiro dia da semana comece com muita paz, muito amor, muita união entre as famílias, muito carinho e
que aqueles que nos acompanham como nossos pais espirituais tenham um dia orgulho do nosso crescimento aqui na Terra. Agradecemos tudo que recebemos, agradecemos nossa vida e tudo que temos. Que assim seja, graças a Deus.